Olá, gente, tudo bem? Então, nessa aula aqui a gente vai falar sobre Karl Marx, tá bom? Nossa sexta aula, não pulem essa aula, mesmo que esse daqui é provavelmente o sociólogo mais famoso de todos, né? Teórico mais famoso de todos, um dos mais famosos, se não for mais famoso. Não pulem essa aula, é importante conhecer aqueles que nós gostamos e aquele que nós não gostamos, tá bom? Então, busque entender a ideia de todos os autores por esses autores. Lembra que eu falei a nossa primeira aula, tá bom? Então, Marx, gente, é um filósofo alemão de origem judaica, que ele é pai do chamado socialismo científico. O que é socialismo científico? É um socialismo, né, que tem uma teorização maior, então por isso que esse ar de cientificidade, ele também se contrapõe ao chamado socialismo utópico. Nesse socialismo utópico existiria então uma conciliação, né, vamos colocar entre patrões e empregados, e aí você poderia ver uma harmonia. Então, se tivesse problemas, né, de desigualdade, etc., esses problemas seriam resolvidos nessa espécie de conciliação, tá bom? Marx critica essa conciliação, ele diz que os interesses entre os grupos são irreconciliáveis, então, para ele, não há conciliação, tá bom? O principal conceito de Marx, o conceito central, aqui nesse curso a gente vai apresentar conceitos centrais para você, tá bom? Então, o conceito central de Marx é mais-valia. Professor, o que é mais-valia? Mais-valia é o tempo de trabalho não remunerado, beleza? Então, vamos pegar aqui um exemplo de uma pizzaria é um lugar, né, bem localizado, que cobra mais, uma pizza mais, né, gourmet, né, aquela coisa mais, né, de maior valor agregado, vamos colocar assim. Então, na ideia marxiana, tá, que eu estou apresentando para vocês, tá bom, gente? Vamos colocar aqui que a pessoa receba R$ 5 por hora, que é o salário mínimo, mais ou menos, né? E ela atenda, tá bom? Ela atende e ela também vende, atende, vende e produz, tá bom? A pizzaiolo, atendente, tudo, tá? E o custo da pizza, de aluguel, etc., todos os custos, né, embutidos, seja de R$ 20. O valor final da pizza é de 50, então o faturamento é R$ 50, beleza? Então, nesse caso, a mais-valia seria de R$ 25. R$ 25 seria o tempo de trabalho não remunerado, beleza? Então, a gente tem uma ideia, né, quando nós trabalhamos para outras pessoas, né, a maioria das pessoas, né, eu, por exemplo, também, né, trabalho para outras pessoas. E nesses trabalhos a gente tem uma ideia de que as pessoas estão ganhando em cima do nosso trabalho. E é assim que as coisas, né, funcionam. Esse ganhar em cima do trabalho, a lei se chama mais-valia. Tá bom? Para o Marx é um problema, é um roubo, uma expropriação. Para outros autores talvez não seja. Beleza? Burguesia e proletariado. Ó, importante frisar que essa é uma definição simplificada de classe social para o Marx, tá bom? Outros autores, até da sociologia, de outras áreas do conhecimento, definem classes sociais de outras formas, beleza? Então, não quer dizer, por exemplo, que burguesia é homogênea, tá? É uma coisa só, você tem burgueses e burgueses, proletários e proletários. Por exemplo, o dono da padaria é a mesma coisa que o dono do banco? Não é, né? Seu João lá, seu Manuel, sei lá, né? O dono da padaria não é a mesma coisa que o dono de um banco grande, né? Então, como que você define, né, na teoria do Marx? Quem é burguês, quem é proletariado? Burguês detém os meios de produção. Professor, o que são os meios de produção? São os meios pelos quais a produção acontece, beleza? Então, é a terra, é o maquinário, etc. Beleza? Proletário não possui meio de produção, beleza? Então, são interesses antagônicos. Então, para o Marx, né, vamos pegar aqui a parte mais de evolução dele, como tem interesses que não são conciliáveis, né, existe essa exploração por conta da mais-valia, necessariamente, então, você vai ter uma revolução. Então, ele é um teórico que acredita que vai ter uma revolução. Se a gente for comparar, por exemplo, com o Durkheim, que a gente vai ver, com o Weber, né, Marx ele é um cara que defende a ideia de uma revolução e acredita nessa revolução. Para o Marx, necessariamente, o mundo caminha rumo a uma revolução. O Durkheim é aquele cara que não quer revolução, ele quer manter as coisas estáveis, né? Odeia uma passeata, odeia qualquer... quer deixar as coisas mais, né? Estou falando aqui de uma forma grosseira, mas aqui para deixar mais claro, mais estável, né? E o Weber, ele é meio, como a gente pode chamar, de niilista, né? Ele não acredita, né, nessa ideia quase que, né, um paraíso, né? Que o Marx defende, né? Que é uma ideia de um comunismo, etc. Todo mundo está muito bem. Bom, vamos para os nossos exercícios. Exercício aqui do Enem 2013. Questão 1. Na produção social que os homens realizam, eles entram em determinadas relações indispensáveis e independentes de sua vontade. Tais relações de produção correspondem a um estágio definido de desenvolvimento das suas forças materiais de produção. A totalidade dessas relações constitui a estrutura econômica da sociedade.
fundamento real sobre o qual se erguem as superestruturas políticas e jurídicas, a qual corresponde às formas de consciência social. Gente, vamos aqui ver questão por questão, né, baseado no que a gente acabou de falar sobre o Marx. Ó, o proletariado é contemplado pelo processo de mais-valia. Ele é contemplado? Não, tá? Deixa a briga suspensa, né? Se a consolidação das forças produtivas seja compatível com o progresso humano. Não, né? Então, na verdade, na ideia do Marx, existe esse aumento da produção, mas não necessariamente é compatível, né? Porque as pessoas são exploradas, né? Então isso é ruim, né? De autonomia da sociedade civil seja proporcional ao desenvolvimento econômico. Na verdade não, esse desenvolvimento econômico ele acaba tirando a liberdade das pessoas. E a burguesia revoluciona o processo social de formação de consciência de classe. A burguesia não tem interesse, né, nisso. O que é essa consciência de classe? É o proletário se entender como proletário e entender que tem interesses comuns. Tá bom? Então, por isso que no final do Manifesto Comunista ele fala proletários de todo mundo univos. Né? Então, ele está buscando essa união, essa consciência de classe. Tá? Uma ideia de consciência de classe. Na época que esse curso está sendo gravado, né, a gente tem alguns entregadores, alguns né, vocês têm uma mobilização de entregadores de aplicativo que estão se unindo, ou seja, eles estão gerando uma consciência de classe para brigar por alguns direitos deles, né, buscar melhorias, né, para esse serviço. Então, você vê como é complexo, né, gente? A gente está falando aqui de uma coisa no século XIX, você tinha um capitalismo industrial. Hoje a gente está na uberização, né, que a gente pode pensar também o que é o meio de produção, né? Quando a gente pensa em um Uber, né, o meio de produção é um aplicativo, né? Porque o carro ele pode ser tanto de uma locadora quanto do próprio motorista, entendeu? Então é como se ele fosse meio que coproprietário. Só que aí o aplicativo ele detém, né, uma parte importantíssima assim, no aplicativo, o cara não consegue trabalhar, o carro dele ele não ia ser nem taxista porque tem que estar o vará, né? Ele talvez faria algumas viagens privadas, mas não com a mesma escala, não com o mesmo volume. Então você vê como são questões que a gente precisa também repensar, né? Não é um pensamento que tem que ficar congelado. No século XIX, a gente está no século XXI, a gente está falando de uberização, a gente está falando de entregador de comida, né? O Uber foi só um exemplo, tem outros aplicativos também, né? E como essas coisas se modificam. Então a gente pode também pensar nesse processo de exploração sob diferentes óticas e diferentes problemas que surgem, tá bom? O Manifesto Comunista é fácil de ler, é um livro que ele escreveu para o grande público. Manuscritos Econômicos Filosóficos, né? Então está pensando em um caráter mais filosófico. Capital tem uma abordagem econômica. Então, vocês que ficaram curiosos, são esses livros. Indico veementemente essa leitura, tá bom? Gente, tchau, tchau. Até a próxima aula. A gente vai tá falando nessa parte aqui do Marx, a gente vai falar de Durkheim e Weber, os três porquinhos da sociologia, tá bom? Prestem bastante atenção.